Itatiaia Saúde. É isso, falando de saúde, então, hoje com o doutor Adriano Faustino, médico nutrólogo, especialista em medicina integrativa. Falamos a semana passada, doutor. Pastor Vanderlei estava aqui, não estava, pastor? Estava aqui. Estava. Gostei muito das filosofadas. A gente filosofou, mas não falou da nossa gordurinha, não é isso? Não. Esquecemos da nossa gordurinha. Aí eu falei com o doutor, falou, vou voltar para falar de forma prática aí sobre essa questão envolvendo a obesidade. Batista, se chegar alguma pergunta, você me fala aí, que a gente já põe pro doutor, tá bom? Doutor, vamos começar de forma prática. Sim. Vamos começar pelos suplementos, pode ser? Claro. E aí, tem algum suplemento que acelera o emagrecimento ou não? Tem, sim. Certo? Tem vários suplementos que podem auxiliar no emagrecimento. Por exemplo, L-carnitina, um suplemento, é um aminoácido, certo? Pra gente queimar gordura, o corpo para queimar gordura precisa da L-carnitina. Certo? A gente já tem ela no corpo. Você dá uma Agora, se dosinha. você dá um grau nela, você vai estar estimulando, tá certo? Então, você tem várias... Outra coisa, muitas pessoas, às vezes elas não têm ainda um hipotireoidismo franco, um problema na tireoide franco, mas a tireoide está funcionando de maneira lenta, sabe? A gente no popular fala que a tireoide está cansada. Suplementos que vão melhorar o funcionamento da tireoide e, consequentemente, vão acelerar o emagrecimento. Selênio, zinco e vitamina C. Isso tudo tem no corpo, você está dando a dosagem a mais para acelerar, né? Exatamente, tudo tem no corpo. Tá. Tudo tem no corpo, tá certo? Selênio, por exemplo, é uma das principais fontes de selênio do mundo, que é citada no mundo, é a castanha do Pará. Ah, é? Fora do Brasil, eles chamam de Brasil Nut. Brasil Nut. Tá certo? A castanha do Pará é um dos alimentos mais ricos em selênio. Mas dá para comer 1 quilo também, não. Não, esse é outro problema. Vamos com calma. Castanha do Pará é bom, aí pega 1 quilo, A Batista falando, é uma só por dia. Pode comer. Umas 2, 3, pode, né? Mas tem gente que vai nas mãozadas, 2, 3 dúzias, né? não, gente. 2, 3 unidades mesmo. Ela já é maiorzinha, né? Mas, ou seja, então olha só, são suplementos, e que a gente tem nos alimentos também, que vão acelerar o emagrecimento. Outra coisa, o magnésio é um mineral que também é importante na queima de gordura, né? Quem me acompanha aqui, acompanha o programa aqui com frequência, vê que eu frequentemente estou falando do magnésio. Porque o magnésio, ele participa de mais de 300 reações químicas diferentes do corpo. Então, ou seja, muitas vezes a gente vai falar de alguma coisa que ele está envolvido, né? Então, ele ajuda nisso também. Então, a suplementação dele é outra coisa que vai auxiliar o processo. Interessante a pergunta da Roberta, que não tem a ver especificamente com a questão de acelerar o emagrecimento, mas talvez até tenha, que ela pergunta assim, é verdade que se eu não gosto de algum alimento, se eu forçar a comer por 15 dias vira hábito? Você não gosta de salada, você vai comer durante 15 dias vira hábito? Roberta, pra mim nunca virou não, eu odeio salada, eu como como remédio até hoje, viu? Mas tem isso, esse negócio do hábito ou não funciona? Se você começar a fazer, com tudo, né? Se você começar a fazer tudo, qualquer coisa, com frequência diária, mesmo sem gostar, no mínimo, você, por exemplo, come salada como remédio, mas você come salada mais facilmente do que comia antes, se você sempre não gostou. A tendência é essa. Entendeu? Vai acostumando com a ruindade, né? Isso. Aí outros aprendem a gostar. A gente vê muito isso, hábito alimentar, por exemplo. A pessoa muda para o Japão, a pessoa odeia peixe. Ela volta comendo sushi, achando uma delícia. Né? Eu já vi casos assim. Então, ou seja, aí ela foi forçada a isso, né? Não foi nem porque ela quis. Não tinha outra opção, né? Exatamente. Então, ou seja, isso sim. Então, é interessante. Se são hábitos saudáveis, eu recomendo isso. A pessoa está disposta... Mas, por exemplo, quando eu morava em Passatempo, Roberta, eu não comia picanha. Depois que eu comecei a comer picanha, eu comecei a acostumar com picanha. Você acredita? Mas picanha é altamente saudável. Picanha é altamente saudável. Tá? A abóbora também, mas a picanha é mais gostosa. Chuchu é uma delícia. Com carne é uma beleza. Com carne moída. Com carne é uma beleza também. Doutor, então vamos passar dessas questões naturais. Remédios para emagrecer. Até que ponto o senhor é a favor? Até que ponto o senhor é contra? Até que ponto isso é indicado ou não é indicado? Vamos dar um exemplo? Ozempic, que está na moda aí, na crista da onda? É o seguinte, Júnior, essas medicações, tem uma gama imensa de medicações, a gente até falou do primo do Ozempic que está sendo liberado lá nos Estados Unidos, que a gente já falou há algum tempo. Não, mas peraí, qual que é o primo? Aquele que tem a potência maior? Batida, Sim. Mas aí o seguinte,
é importante, as medicações elas vão trazer um benefício, elas têm o seu benefício, certo? Só que o seguinte, sempre que eu falo isso, eu tenho um dos problemas que eu sempre gosto de orientar, porque eu vejo muito isso, as pessoas não emagrecem, e aí elas querem colocar a culpa numa coisa e fica com um pensamento mágico, achando que vai ter algo milagroso que vai resolver. Sim. E não é. Então, ou seja, a medicação ela vai ajudar, o Ozempic ajuda muito. Tem um viés aí que tem que tomar cuidado, que todos os trabalhos, a maioria que eu vi, pelo menos do Ozempic, eles citam alguma coisa que ninguém cita. Nos trabalhos vê que ele emagreceu demais mesmo, assim, não demais. Tem uns respondem melhor, outros pior, mas tem resultado, certo? Só que aí, o que não falo? A maioria perdeu peso, mas perdeu massa muscular. Entendi. E perder massa muscular não é saudável. Aí, só para falar um conceito aqui que é importante. Emagrecer e perder peso não são sinônimos. Emagrecer e perder peso não são sinônimos. Emagrecer significa diminuir concentração de gordura no corpo. Isso é emagrecer. Perder peso é baixar o peso da balança. Exemplo esdrúxulo para todo mundo entender. Se eu amputar uma perna, eu vou perder peso. Mas eu não vou perder percentual de gordura, eu não vou emagrecer. Então tem muita gente que emagrece e fala, eu perdi 2 quilos. Tá bom, mas foi 2 quilos de músculo, você ficou doente, você ficou mais próximo da doença. Entendeu? Agora, por isso que você tem que perder é gordura. Agora, doutor, deixa eu tirar aqui, não é nem bem tirar uma dúvida. Com relação ao Ozempic mesmo. O Ozempic, a finalidade dele não é emagrecimento. Ele é um medicamento que foi desenvolvido para o tratamento do diabetes. Sim. Não é isso? Bom, ok. Só para concluir aqui a linha de raciocínio. O que eu percebo é que há um risco muito grande aí nessa questão do uso do Ozempic. Porque se ele é para o controle do açúcar e a pessoa não tem necessidade, ele vai fazendo uso, vai baixar mais ainda o açúcar dele, que já é normal. Baixando mais ainda, entra um outro processo, que é o do seu organismo ficar preguiçoso, o seu pâncreas não produzir mais. Por quê? Porque não, tem alguém produzindo por mim, eu não preciso produzir. Aí a pessoa, de repente, pode correr o risco, é uma pergunta que eu estou fazendo, de desenvolver uma diabetes por causa disso? Olha, diabetes... Faz sentido isso tudo que o pastor disse? Faz sentido, mas não tem esse grau de correlação, certo? Ele realmente... o Ozempic, ele já é uma evolução dos análogos de GLP-1, que é a classe desse medicamento, da liraglutida. O Ozempic, a substância chama semaglutida. Antes dele, tinha a liraglutida, que era o Saxenda e o Victoza. Só que eles você tinha que fazer todo dia. O Ozempic tem a grande vantagem de você fazer uma vez por semana. Entendeu? Todas elas foram desenvolvidas para tratamento de diabetes. Isso mesmo, diabetes tipo 2. Certo? Só que o que eles faziam? Eles estavam tratando os pacientes do diabetes tipo 2 e observar que os pacientes estavam emagrecendo demais. Respondendo muito bem. Aí o que aconteceu? Na hora que, Júnior, qualquer santa alma desse mundo, se você descobre que uma notícia, fala, tem um negócio que o pessoal tá usando para emagrecer. Emagrecer ou crescer cabelo. Meu filho. Eu quero fazer, não quero nem saber o que é. Entendeu? Pode ser injeção aplicada na testa que eu aplico. Então, aí todo mundo começou a usar. E aí eles viram que estava emagrecendo. E aí o próprio laboratório lançou uma concentração, uma versão que é voltada para o tratamento do emagrecimento, não da obesidade. Não da diabetes. Agora, realmente ele ajuda nisso, na resistência à insulina, ele tem esse benefício. Ele não tem um risco de dar hipoglicemia, de baixar demais, mas tem risco, tem se falado, ainda está pouco estudado isso, a gente tem que ver, mas tem risco não de dar a diabetes, mas de dar a pancreatite. E o que é pancreatite? Pancreatite é a inflamação do pâncreas. Meu Deus. Tá? É pequeno, é um negócio complicado, né? É pequeno, mas já tem alguns relatos, alguma literatura falando disso. Então, ou seja, é o que a gente fala aqui, a gente quer buscar sempre o tratamento natural. Os medicamentos sintéticos, industrializados, eles têm o seu valor e a gente deve reconhecer isso como Ozempic. Muitas vezes eu uso Ozempic, prescrevo Ozempic. Agora, achar que não vai ter efeito colateral nenhum,
Não é. Todo medicamento, por mais simples que seja, por mais que seja um paracetamol da vida, como a gente já falou aqui, que paracetamol dá para a pessoa suicidar tomando paracetamol, dependendo do jeito que ela fizer. Então, qualquer medicamento, por mais simples que seja, ele tem efeitos colaterais e pode ser efeitos colaterais muito danosos. Doutor, tem perguntas que vão chegando pra gente ao longo, não vão dar tempo de atender todo mundo, mas, Batista, o que eu já nos aguarda aí, porque depois a gente volta no assunto do emagrecimento, porque esse assunto é importante falar. Mas roda pelo menos uma aí dos ouvintes. Boa tarde, bancada. Boa tarde, doutor Adriano. Meu nome é Eduardo, eu falo do Santa Efigênia. Eu não almoço. Como 3 pães durante o dia e só janto. Qual risco eu corro futuramente? Já faço isso há mais de 15 anos. Obrigado. Eu gosto de um pãozinho, mas eu gosto de manhã. Meio da tarde. Ele falou que come 3 ao longo do dia, né? No lugar do almoço, pelo Então que vamos pensar que ele come de manhã no café, come na hora do almoço um pão e come na hora do café da tarde, por exemplo. Ele vai só vai jantar. jantar. Olha, o fato de fazer isso, ou até de não almoçar, por exemplo, né? Na maioria das vezes, é claro que cada situação, por isso que é bom sempre estar acompanhado, não vai ter problema. É importante a gente fazer o próprio jejum intermitente, a gente já falou aqui, que é extremamente benéfico. Então, você ficar um tempo sem comer, não tem problema, isso é até benéfico para o corpo, né? Tem algumas ressalvas aí, mas de um modo geral, o jejum intermitente é bom para todo mundo. Então, ele pode fazer um jejum. Seria melhor, até te aconselho o seguinte, seria melhor ele não comer nada e só jantar, e fazer uma janta boa, saudável, com verdura, legumes, carne, ovos, proteína, tá certo? Porque é o seguinte, aproveitando a pergunta dele e dando o meu direito de resposta, foi citado. Meu nome foi citado aqui anteriormente. O artigo 146 na minha ausência, o pão, como qualquer outro carboidrato, né, é extremamente danoso. Tanto é que a doença que a gente falou que diabetes é uma dificuldade de metabolização de carboidrato. A gente não tem nenhuma outra doença relacionada com dificuldade de metabolização de gordura ou proteína, né? Então, diabetes é terrível. Então, ou seja, o excesso de carboidrato é danoso. Se ele está comendo 3 pães todo dia, já é uma quantidade aumentada de carboidratos, só do pão, sem contar o que pode estar vindo além disso, né? Então, eu recomendaria reduzir o pão. Se vai usar um pão, usa um pão low carb, por exemplo. Tem pães que, em vez de ser feito com farinha de trigo, são feitos de farinhas de castanha, farinhas de amêndoa, né? Que são melhores, que são mais saudáveis, tá? Ou então, se ele conseguir, né? Não comer nada, ou comer só um queijo, um mineiro, que embora o cafezinho tá caro, mas um pedacinho de queijo com um cafezinho... Que tá caro também. Também tá caro. É até mais saudável e ele pode ficar esse tempo todo, se ele se sente bem com isso, o organismo dele tá acostumado com isso, não tem problema algum, e depois ele fazer uma janta saudável. Doutor, tem pergunta no YouTube, tem pergunta que chegou ali por meio de mensagem de texto, meio que mensagem de áudio. A gente não dá conta de responder tudo. Mas tem um ouvinte aqui que sugere um tema. Sim. O Ricardo. Ele falou, Júnior, tem como, lá, algumas semanas para frente, vocês falarem sobre gordura no fígado? Eu tenho e gostaria que vocês falassem sobre o respeito. Bora falar? Tem demais. O Ricardo, né? Ricardo, vai lá no meu Instagram que tem um post da semana passada falando sobre gordura no fígado. Mas vamos falar aqui também? Sim. Semana que vem? Lá o post é bem resumido. Então, aqui a gente fala muita coisa. Vamos destrinchar isso aqui a semana que vem. É extremamente importante. Tem muita gente que tem... Esteatose hepática. Isso, você tá entendido da assunto, Quem tem sabe, né, doutor? Esteatose hepática, o nome médico é esse. Como é que chama aqui? No laudo. Esteatose hepática. Falei, meu Deus do céu, é gordura no fígado. Também é perigoso, mas o nome já assusta, né? Exatamente. Doutor, quem quiser trocar uma ideia, marcar uma consulta, enfim, fazer alguma coisa com vocês lá no Instituto Faustino, pode procurar vocês no Instagram, né? Pode procurar, a gente tá lá, o meu Instagram é Dr. Adriano Faustino, dr.adrianofaustino. Tem também o Instagram do Instituto Faustino, que é o @Instituto Faustino. Se colocar Adriano Faustino no Google, vai achar a gente. Também tem um canal no YouTube com vídeos, Dr. Adriano Faustino, certo? E me dá só 10 segundos. Eu queria anunciar aqui, de primeira mão, e quem tiver interesse aí dos nossos ouvintes de estudar mais sobre medicina integrativa, no 2º semestre vai ser lançada uma pós-graduação de medicina integrativa em Belo Horizonte, coisa que não tem, eu tive que estudar fora, sair de Minas.
vai começar no segundo semestre. Quem tiver mais interesses, eu faço parte da equipe, fui convidado. Pode me mandar no direct. Qualquer profissional da saúde. É voltado para o público médico, mas para o público também de qualquer área da saúde que tiver interesse. Tá? Um curso de pós-graduação, credenciado no MEC, tudo certinho. Legal demais, bacana. Doutor, Forte abraço para vocês, muito obrigado. até semana que vem vamos falar Ô, sobre esteatose hepática.